Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de seguirmos com a palavra, com o Evangelho, preciso que você faça as coisas de YouTube, que já se inscreve no canal aí. Se você se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. Da mesma forma, o like, importantíssimo para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Outra forma também de você contribuir com o canal e contribuir com o próximo, fazendo a caridade, é compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Quando você compartilha esse vídeo, você vai estar levando ele a pessoas até que estejam precisando ouvir, que estejam perdidas, e você, sem saber, entre aspas, compartilhando uma coisa simples, pode estar ajudando alguém. Então compartilhe aí nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, tá certo? Outra forma também é comentando. Comente, isso dá engajamento para o canal. O YouTube também entende que quanto mais comentário, mais o canal está ativo, e essas coisas de YouTube que nós não entendemos muito bem, mas precisa comentar. Então, críticas, sugestões, perguntas, fique à vontade. O espaço é de vocês, o meio de comunicação entre nós e vocês, tá certo? E tem um tal de sininho aí também, mete o dedo nesse sininho aí, que aí você vai ser notificado de toda a movimentação aqui neste canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar, já sabe, vai lá, separa o seu copo aí, a sua garrafinha com água, né? Para que no final a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali que você está precisando, para passar pelas tubulações, né? Tubulações ticas. Pelos obstáculos, né? Tribulações, toda vez eu tropeço nessa palavra. Pelos obstáculos aí que estão presentes no seu dia a dia, tá legal? Lembrando que é importante ter fé e fazer a nossa parte também, porque só a água em si, ela não vai fazer milagre, né? Querer ficar sentado ali na sombra e que tudo se resolva por, né, livre espontânea vontade, tá bom? Então vai lá, separa o seu recipiente. Lembrando que se você mora com alguém ou mais pessoas, você pode colocar um copo, né, uma água específica para cada um, que aí é direcionado direitinho o que cada um tá precisando, tá legal? E se você também quer enviar orações, que é sempre muito bem-vinda, né, para alguém, você pode fazer da seguinte maneira: você deixa anotado o nome desta pessoa onde você preferir, tá? Se essa pessoa for encarnada, junto do nome você vai colocar o endereço de onde ela mora, ou se ela estiver hospitalizada, você coloca o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já estiver desencarnado, junto do nome você vai colocar a data do desencarne dela. Tá legal? Foi? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos dar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma e entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, vamos fazer uma leitura de uma mensagem, tá? E a mensagem hoje tem um pouco a ver também com o tema, como na maioria das vezes, e ela foi enviada por Emmanuel e psicografada por Chico, tá?
Foi uma pergunta que Chico fez a Emmanuel. A pergunta é: todo laço de parentesco possui razão de ser? E a resposta de Emmanuel: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. A leitura de hoje, ela está no capítulo 23, nós vamos ler dos itens 1 ao 3. Lembrando aí para vocês que a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar muito cansativa. Então, quando tiver oportunidade, se você também quiser, leia, faça a leitura, né, por inteiro, tá bom? Capítulo 23, quem não odiar seu pai e sua mãe. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus e voltando para eles, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Vamos lá. Odiar seu pai e sua mãe. Se a gente levar o pé da letra na forma literária, vai estar indo contra aquilo que Jesus pregou, né? Que é o amor, principalmente o amor. Esse tema está no capítulo 23, que o nome do capítulo é Moral Estranha. Então a Isa já sugere algo, tá? Vamos lá. Jesus não escreveu nada. Foi os seus evangelistas, seus discípulos, que escreveram logo depois do seu, vamos falar assim, desencarne, 30, 20, 40 anos depois. Então, nada que está no Evangelho ou na Bíblia foi Jesus que escreveu. E naquela época, o hebraico, a língua hebraica era muito pobre, não tinha tantos sinônimos, né? Se eu usava uma palavra para várias coisas, né? Um exemplo, hoje manga, tem a manga fruta, tem a manga da camiseta e assim por diante. Naquela época ainda mais restrito, tá? Então o odiar, ele usava uma forma assim de gostar menos. Igual quando a pessoa fala assim, eu gosto mais, era amar. Não tinha um intermediário, alguma coisa intermediária a isso. E a mesma forma no lado oposto. Quando fala assim, eu gosto menos, era odiar. E fora a questão literária das palavras ainda serem poucas, tinha questão de traduções, né? Vem ao longo dos anos, e como um fala uma coisa, outro fala outra, e coloca no papel, e assim por diante. E chegou até esse título, né? Odiar pai e mãe. Então não podemos levar na forma literária, porque senão a gente vai estar indo ao pé da letra contra aquilo que Jesus pregou e quis que a gente fizesse, né? Amar a Deus e qualquer outro, amar ao próximo como a si mesmo. Então foi isso. E quando Jesus fala assim, questão de odiar pai e mãe, ele estava vindo uma multidão, né, seguindo ele. Ele parou, virou para a multidão e falou isso aí. Ele quis dizer assim: você tem que se desapegar das coisas mundanas. Não é se largar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu amigo e largar até de você. Você tem que colocar como prioridade os ensinamentos de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Se tudo que está indo, se alguma coisa que está indo contra aos ensinamentos de Deus, você tem que odiar, gostar menos, deixar para lá. É isso que Jesus trouxe
com esse ensinamento, né? Quando fala assim, odiar, eu gosto mais de morango do que de kiwi. Não é que eu não gosto de morango, é que eu gosto mais de kiwi. Então, por exemplo, o seu marido, ele resolveu seguir o espiritismo, e aí ele começa a ir no centro, aí do centro ele começa a querer fazer o evangelho no lar, só que você não quer. E começou a implicar com ele, não querendo que ele vá no centro, ou criticando ele por estar fazendo o evangelho no lar. E aí é a questão entre a reforma íntima dele e a melhora, a evolução moral que ele está começando a sofrer, dando os primeiros passos. Qual que é a prioridade? Você que está querendo que ele não faça uma coisa que vai fazer bem para ele, até bem para a família, colocando obstáculos, ou ele seguir os preceitos, os ensinamentos de Deus? Aí que está a questão, é isso. Não que você vai, mas eu vou largar minha família, eu vou largar não sei o que para poder seguir o espiritismo. Não, mesmo porque nós, quando encarnamos, a gente encarna no mesmo ciclo social. A gente acordou, está nesse mesmo âmbito de pai, mãe, filho, alguns amigos e assim por diante, para resgatar coisas que ficaram em déficit, em débito, em vidas passadas. E aí a gente vem uma hora como pai, uma hora como mãe, uma hora como filho, uma hora como nora, genro, sogra, sogro, para poder, de certa forma, poder orquestrar uma reforma coletiva em todo mundo, até que o X da questão, que seja não precisar, ou os débitos que do passado foram ressarcidos, não precisar estar mais nesses ciclos de pessoa. E já que você vem num ciclo de familiar, e aí você escuta odiar pai e mãe, não tem nexo, né? Por que eu tô vindo com essa mãe, com esse pai, com esse irmão, e agora eu tenho que odiar para poder seguir a Deus, seguir a Jesus? Então o texto ele parece um pouco complexo, mas a coisa central dele, o tema central é desapegar. E quando a gente fala de desapego, já podemos levar também o desapego material, para tudo que tem, que as pessoas acabam se apegando à materialidade desse mundo e esquecendo a Deus, esquecendo aos ensinamentos de Jesus. Então coloque como prioridade. Se tem algo, quando eu falo algo, qualquer coisa, pessoas, imposições e assim por diante, que vai de contra os ensinamentos de Deus, comece a odiar essas coisas para poder seguir a Deus. Na verdade aqui tem a ver com os dois principais mandamentos aí, né? As duas principais lições que foram deixadas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que quando a gente fala em questão assim, vamos trazer para o meio familiar, né? Quando a gente fala em questão familiar, a gente acha que amar esse próximo como a si mesmo é como se o próximo fosse uma posse sua, ou uma extensão sua, e vice-versa. E aí a gente quer impor as nossas vontades, ou o outro quer impor a vontade dele para o outro que convive ali. E na verdade, esse tema fala de quem não odiar seu pai e sua mãe, é a questão de não se anular em prol do outro. Como o Renato falou, às vezes eu quero ir em determinada religião, mas ele, sendo meu esposo, ele não quer. Ele não quer ir nessa religião, ele acha que não tem a ver com ele, ou ele não segue religião nenhuma, não acredita em nada. E aí, nesse de eu querer ir, ele quer me podar, ele também não quer que eu vá. E isso acontece em muitas famílias, entre relação de pai e filho, né, marido e esposa, ou dentre outras famílias aí.
Às vezes a gente quer obrigar o outro a seguir aquilo que a gente acha correto. Quando na verdade a outra pessoa, ela tem a personalidade dela, ela tem os pensamentos próprios dela. E vai chegar um determinado momento em que ela vai pensar de acordo com aquilo que ela acha. Eu não posso impor a minha vontade de fazer ela seguir o que eu quero, o que eu acho certo. Enquanto o filho é pequenininho, a gente ainda consegue. Mas chega uma hora, principalmente quando vai entrando na fase da adolescência, que eles vão começando a ter os seus próprios gostos, as suas vontades. Eles vão vendo que aquilo que cabe para mim não cabe para ele. E aí eu não posso simplesmente obrigar. Óbvio que a gente está falando aqui de coisas saudáveis, né? Nós não estamos falando assim de adolescente ir pra balada e achar que isso é certo, passar a noite inteira assim, beber. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que cada ser, ele está num nível de evolução. Cada um tem a sua jornada para seguir e cada um tem o seu modo de pensar. Eu não posso querer moldar o outro na mesma forma que eu fui moldado, né? E a gente tem essa mania de querer impor as nossas vontades, principalmente para as pessoas que estão próximas. Quando o filho casa, então, também, né? Nasceu um neto, então, nossa senhora. Aí, pronto, a confusão tá armada. Vamos levar para esse lado. Mas aí a gente tem que entender que cada um tem seu jeito de pensar. E Jesus quis dizer isso nessa parte. Não é você não concordar e aí cortar relações porque você não concorda com a atitude dele. Você tem que aprender a respeitar. E nessa, não é como eu falei, não é cortar a relação. Você simplesmente vai respeitar a posição dele, ele tem que respeitar a sua e vida que segue. Um não querer impor ao outro, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem seu meio de pensar. E quando eu quero impor a minha vontade, impor a minha maneira de pensar perante as demais, é onde surgem os conflitos, né? Então não quer dizer que porque você não concorda, porque você não quer, você tem que odiar. Não, você pode manter uma relação saudável, mas com respeito, né? Sabendo conversar, sabendo o momento de dizer certas coisas, porque quando uma pessoa está nervosa não adianta você debater, porque isso só vai aflorar, né, a discussão. Então muitas vezes a gente é melhor se calar por alguns momentos, deixar, né, os ânimos acalmarem e depois conversar quando estiver mais tranquilo. Então esse odiar pai e mãe é nessa questão, a gente seguir os preceitos que foram deixados por Jesus, independente, né, de outras opiniões alheias. Você seguir aquilo que foi determinado, né, sempre colocando a caridade, o amor ao próximo, o respeito, a empatia, e mesmo que as pessoas próximas a você não concorde, você está fazendo o seu, você está fazendo o que é certo. E mesmo fazendo isso, você não vai deixar de gostar das pessoas que estão próximas a você, né? Então é isso que quer dizer, odiar pai e mãe é gostar menos, digamos assim. Eu gosto de fazer isso, eles não gostam, ok. Eu vou continuar seguindo aquilo que eu gosto de fazer, que faz bem às pessoas, né? É importante lembrar isso. A gente saber determinar que o que me faz bem tem que ser aquilo que realmente faz bem a mim e ao próximo. Não falando de vícios, de apegos materiais que existem, tá? Resumindo, é seguir o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não numa balança, sempre amar a Deus, seguir os preceitos de Deus está em primeiro lugar, independente da oposição. E tome cuidado, porque normalmente o meio em qual você nasceu, o meio em qual você vive, ele vai direcionar a sua integridade, ele vai moldar você, ele vai redirecionar suas atitudes, suas ações.
Então, a partir do momento que você tiver discernimento em saber se aquele meio o qual você está inserido está indo a favor dos preceitos de Deus ou não, você tem que tomar decisão. Vou odiar aquilo qual eu não acho certo, o qual eu sei que é o certo, ou não. Então, não deixa o meio, o local, as pessoas que você convive te moldar. Coloque Deus acima de tudo. Os ensinamentos que Deus deixou, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E te garanto que você vai evoluir espiritualmente, evoluir moralmente e, às vezes, sem você querer, que às vezes você não quer, mas por osmose, você vai estar influenciando até aquelas pessoas o qual iam contra as suas atitudes, as suas ações, mas por uma mudança sua, você vai estar mudando o meio. Então, não se vire um termômetro e se adeque à temperatura ambiente. Seja o termostato, o qual você regula a temperatura do ambiente. Então comece a regular a temperatura do ambiente o qual você vive, do qual você habita, daquelas pessoas o qual circundam a sua convivência. Tá certo? É isso. É um tema curto que, a princípio, a gente faz uma leitura e fica, ai meu Deus, odiar, não bate com aquilo que... Mas quando a gente muda a palavra odiar em desapegar, em gostar menos, o entendimento fica mais fácil. Por isso, o importante de fazer a leitura, fez hoje, daqui um mês faz de novo. Né? Reflexão, não é o que... porque nós estamos falando aqui, tá certo, mas é o nosso entendimento hoje. Talvez daqui um ano a gente lê de novo e vier gravar outro vídeo, talvez seja um outro, tá? Então não tem a verdade absoluta. O importante é a reflexão, tá bom? E para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer. Ele mandou a mensagem e talvez ele possa explicar melhor, certo? Mensagem do Espírito Roberto. Grande assim? Ficou grande. Estava empolgado. Inspirado. Para o Espiritismo, a família é entendida como um campo de atividade e aprendizagem individual. Muitas vezes, os laços consanguíneos representam reencontros de espíritos que precisam se ajustar, reparar erros do passado ou fortalecer vínculos de amor verdadeiro. Nessas circunstâncias, o apego excessivo, o domínio ou a dependência emocional pode impedir o crescimento espiritual, tanto de quem prende quanto de quem é preso. Sendo assim, priorize os valores espirituais sobre os interesses puramente humanos e materiais. Os laços familiares são sagrados e merecem respeito, cuidado e amor. Contudo, não devem se transformar em obstáculos ao progresso moral. Quando a convivência familiar entra em conflito com a verdade, a justiça e o bem, o cristão é convidado a permanecer fiel aos princípios do Evangelho, mesmo que isso implique em incompreensão, sacrifícios ou renúncias. Sendo assim, reflita sobre suas prioridades, seus apegos e suas escolhas. Lembre-se de que seguir o Cristo é, acima de tudo, optar pelo bem, pela verdade e pela evolução do Espírito. Mensagem do Espírito. Então é isso, vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente a você nas suas orações, tá certo? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos,
mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar as nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos encerrando por aqui mais um Evangelho no Lar. Se você ainda não curtiu, curte, compartilha, comente e faça as coisas de YouTube aí, tá bom? Ajude nós a crescer, o canal a crescer e levar o Evangelho e levar a palavra aí o mais longe possível, tá certo? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês. Fiquem com Deus, até semana que vem. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.